Vamos abrir então a nossa série de palestras, a nossa quarta edição do Ecos, com uma palestra muito importante, onde vamos aprender e pensar sobre dinâmicas de crescimento, desafios, ameaças e oportunidades. Para isso, quero convidar mais uma vez à frente o presidente do Banco Cooperativo do Brasil, do Bancob, senhor Marco Aurélio Almada. Muito obrigado. Mais uma vez, então, boa tarde a todos. Para mim, é um grande desafio tratar desse tema. Esse tema ele está diretamente relacionado com a ideia de estratégia. E eu te faço a seguinte pergunta. Responda no seu íntimo. Você pensa estrategicamente ou você só pensa? Eu não tenho dúvida que todos nós pensamos. A pergunta é, você pensa estrategicamente? Quando você pensa, você pondera onde as suas decisões tendem a te levar? Ou simplesmente toma as decisões pensando no seu resultado imediato? Falar em dinâmicas de crescimento é falar em pensamento estratégico. Aliás, na minha forma de ver, pensamento estratégico é algo que antecede um plano estratégico. Eu só construo um plano estratégico a partir de algo antecedente, que é o pensamento estratégico. E eu digo mais, a gestão estratégica também vem antes do plano estratégico. Porque o plano estratégico é um instrumento que vai favorecer a gestão estratégica. E todos nós temos o desafio de conduzir as nossas cooperativas pensando estrategicamente. E é sobre isso que eu gostaria de discorrer com vocês nessa tarde. E aí, eu queria colocar duas ideias frente a frente. A estratégia formal sempre coincide com a estratégia real? Ou é possível que uma estratégia formal, aquela que está escrita, eventualmente se descole da realidade? E algo relacionado à realidade se imponha? Portanto, pensar estrategicamente, entre outras coisas, nos leva a desconfiar até da estratégia formal. Quem tem pensamento estratégico sempre está se perguntando se o encaminhamento de um determinado tema ou de um determinado desafio é aquele mesmo, ou se é necessário algum tipo de retoque. Então, essa apresentação minha, eu vou fazer algumas indagações, publicamente, que são as mesmas indagações que eu me faço no meu íntimo, quando eu estou pensando no desenvolvimento do sistema Sicoob e quando eu fico surpreendido com o enorme desenvolvimento que o sistema Sicoob teve e tem, sobretudo quando eu coleciono dados por um período de 22 anos. Quando nós colecionamos dados do Sicoob por um período de 22 anos, nós ficamos impressionados com o desenvolvimento que o Sicoob teve nesse tempo, né? O pensamento estratégico passa por mentalidade. Nós estamos tendo um desafio muito grande, que é ajustar o nosso mindset, ou ajustar a nossa forma de ver o mundo, ajustar a nossa forma de perceber o mundo. As novas realidades estão se configurando. Tem esse tema da mentalidade certa, a correlação entre a mentalidade certa e a estratégia, é um tema que está sendo cada vez mais estudado. Nós já sabemos que os novos desafios estratégicos passam pela revisão de dois paradigmas importantes. Primeiro, é a ideia de uma sociedade sólida versus a ideia de uma sociedade líquida.
Na sociedade sólida, as coisas são conhecidas, elas são mais ou menos estáveis. Na sociedade líquida, as coisas não são tão estáveis. O líquido, a ideia do líquido que está por trás desse conceito é, se eu colocar o líquido numa jarra, ele ganha a forma da jarra. Se eu mudar a jarra, o líquido muda a sua forma junto com a jarra. Eu tento segurar o líquido, eu não consigo. Ele escorre por entre os meus dedos. Portanto, pensar no mundo de uma forma fixa e sólida é diferente de pensar no mundo de uma forma líquida e fluida. E à medida que o tempo passa, as pessoas que olham para o mundo e o interpretam a partir de uma concepção de que o mundo é líquido, conseguem definir melhor o mundo. E a pergunta é, como você define o mundo? Como algo fixo, mais estável, ou como algo dinâmico que muda sempre? E outra questão que nos desafia, e aí eu sou mais desafiado que vocês, porque sou mineiro, e como todo mundo sabe, o mineiro tem fama de ser uma pessoa muito segura, né? Não gostar muito de gastar, muito econômico, etc. Faz parte do estereótipo mineiro, mas como eu devo ver o mundo? Com um paradigma de escassez, os recursos são limitados e não tem para todo mundo, ou eu devo olhar para o mundo com um paradigma de abundância? Tem para todo mundo, desde que as pessoas trabalham e empreendam. No paradigma de escassez, para um ganhar, alguém perde. No paradigma de abundância, todos nós podemos extrair mais dos recursos do mundo e podemos gerar abundância. Esses dois temas, eles são importantíssimos na formulação da estratégia. E passa por um desafio que nós temos, cada um de nós, de rever a forma que a gente vê o mundo. E aí eu apresento linhas da nossa estratégia formal. Nós estamos terminando mais um ciclo de planejamento estratégico que foi liderado pela nossa confederação, e eu acho que foi um ciclo de planejamento estratégico extraordinário. A estratégia formal que nós desenhamos e colocamos no plano estratégico do sistema, ela foi muito bem desenhada, eu vou demonstrar aqui para vocês, embora eu esteja me perguntando se é só isso. Mas nós trabalhamos no esquadro de estratégia formal, e depois eu vou me atrever a discutir se a estratégia formal explica 100% do nosso sucesso. A nossa missão é gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis por meio do cooperativismo aos associados e suas comunidades. Essa missão explica o Sicoob de uma maneira extraordinária. Quando ela diz que nós vamos gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis por meio do cooperativismo, ela diz o seguinte: as nossas cooperativas não serão balcão de venda de produtos de empresas convencionais e mercantis. Nós iremos desenvolver os produtos que nós vamos oferecer para os nossos cooperados. Nós não vamos ficar embrulhando com papel de festa produto dos outros, porque a nossa missão diz que nós vamos gerar as soluções financeiras adequadas e sustentáveis por meio do cooperativismo. E nesse aspecto, o Bancob é o veículo, é o meio do cooperativismo para gerar produtos e serviços, assim como a nossa confederação é um meio que o Sicoob tem para desenvolver políticas, gestão de risco, capacitação de pessoas, tecnologia. E nós fazemos isso de forma própria. Eu, particularmente, acho essa missão extraordinária. E ela nos faz diferente das outras alternativas cooperativas que nós temos no Brasil, que em grande medida distribuem produtos de empresas mercantis. Mas ela é altamente desafiadora, porque ela exige que todos nós tenhamos uma competência extraordinária para que possamos ser competitivos em tudo que nós fazemos.
Desculpa, gente. Eu estou saindo de 7 dias de gripe daquela com febre, dor de ouvido, etc. e tal. Então, primeiro que meu ouvido está entupido, minha voz está esquisita, eu estou tossindo. Mas estou animado. E estou aqui com vocês. A nossa visão é ser reconhecido como a principal instituição financeira do nosso cooperado. É uma visão extraordinária. A nossa central está completando 30 anos, e há 30 anos atrás nós éramos uma instituição financeira de um produto. A gente captava do cooperado RDC, vendia cota de capital e tinha um crédito básico. A gente não desenvolvia conta corrente como serviço, cobrança como serviço, cartão de crédito, cartão de débito, consórcio, seguro. Não era assim o nosso modelo de negócio. O nosso modelo de negócio era um feijão com arroz. E o nosso cooperado, para resolver tudo que ele precisava quando o assunto era instituição financeira, tinha que atravessar a rua e entrar no outro banco, porque faltavam ofertas de produtos e serviços das nossas cooperativas. E a nossa estratégia formal apontou e disse o seguinte: nós queremos que o cooperado resolva 100% das suas necessidades nas nossas cooperativas. Quando a gente lê essas duas declarações, a gente pensa assim, mas a gente já faz isso. Nós já geramos nossos produtos pelo cooperativismo e já tem cooperativa com 10, 15, 20, 30% dos cooperados, que a cooperativa já é a principal instituição financeira dele. Mas quando a gente escreveu isso, gente, estava longe. Estava longe, viu, Marcelo? A gente não tinha os produtos que a gente tem hoje, a gente não tinha as coisas que a gente tem hoje. E tanto ter os produtos pela via do cooperativismo como ser a primeira era algo longe. Os nossos valores nos unem: transparência, comprometimento, respeito, ética, solidariedade, responsabilidade, né? E nós organizamos, então, os nossos projetos com uma matriz de Balance Scorecard. Eu não vou trazer os indicadores. Provavelmente o nosso diretor da Confederação, Júnior Reposse, vai nos apresentar um balanço do que aconteceu a partir dessa matriz no nosso planejamento estratégico. Mas eu fico surpreendido como esse planejamento estratégico foi frutífero. Para nós alcançarmos a nossa missão que eu já descrevi, nós criamos 3 verticais de ação. Uma vertical é ser a principal instituição financeira do cooperado, a segunda era consolidar o sistema para ganhar força e eficiência, e a terceira era fortalecer o cooperativismo de crédito no Brasil. É o cooperativismo ambicionando ser importante sistemicamente, ajudar a reduzir preços dos serviços financeiros do Brasil. A atual administração do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, ele tem insistido que, se nós aumentarmos a concorrência dentro do sistema financeiro nacional, os preços praticados pelos bancos caem. E nós falamos, nós queremos ser alguém que aumenta a concorrência dentro do sistema financeiro. Nós somos ambiciosos, queremos ser a principal instituição financeira do nosso cooperado, queremos ganhar força e eficiência, e nós queremos ser sistemicamente importantes. Eu me lembro, quando eu cheguei no cooperativismo há 22 anos, saía acompanhando o senhor Lajose Godinho nas suas palestras, tentando convencer as cooperativas a entrar para o Sicob. Naquela época, gente, o cooperativismo tinha 0,15. Eu estou falando do Sicob, não, estou falando de todas as cooperativas do Brasil juntas, tinha 0,15% do crédito nacional. A gente simplesmente não existia. Nós tínhamos 0,35% do depósito nacional. Todas as cooperativas do Brasil. As que vieram a ser Sicob, Sicredi, Unicred, Cressol, Aile, tudo tinha 0,15% do crédito e 0,35% dos depósitos. Portanto, um cooperativismo que aquela feita já contava com 75 anos, era inexpressivo. A geração dos nossos líderes, Marcelo, da qual fez parte Mário Cruz Guimarães, que eu vou apresentar para vocês aqui, Eli Penido, Lajose Godinho, Raimundo Mariano, Bento Venturim, Zé Salvino participou ativamente e tantos outros líderes. É um conjunto de líderes que operava
um cooperativismo inexpressivo, que em 20 anos ganha fortemente expressividade. E veja, e mentalize, 3 verticais. Ser a primeira instituição financeira do cooperado, ganhar força e eficiência. Grava esse objetivo estratégico. Grava essa vertical estratégica. Ganhar força e eficiência. Pense estrategicamente. O que é necessário fazer para ganhar força e eficiência? Essa é uma pergunta interessantíssima sobre o aspecto estratégico. Né? E nós, então, criamos um conjunto de projetos que nos conduziriam a ser a principal instituição financeira dos nossos cooperados, a consolidar o sistema Ganhar Força e Eficiência, a crescer e a fortalecer o cooperativismo de crédito no Brasil. No entanto, este deve ter sido, desde que eu estou do Sicob, eu fui encarregado para organizar o primeiro planejamento estratégico do Bancob, em 1999, e nós, então, fizemos o primeiro planejamento estratégico que, depois de 4 em 4 anos, foi sendo refeito. Num determinado momento, passou a ser refeito pela Confederação e nos conduziu até aqui. Agora, será que antes do primeiro planejamento estratégico do Bancob já existia pensamento estratégico no Sicob? Existia, Marcelo. Não existiu planejamento formal, mas existia pensamento estratégico. Existia visão de negócio. E é sobre esse pensamento estratégico antecedente que eu queria falar. Esse senhor aqui é o Mário Cruel Guimarães. E esse é o primeiro planejamento estratégico do cooperativismo de crédito sistêmico no Brasil. Esse senhor tinha sido chefe do Departamento de Crédito Rural do Banco do Brasil. Em 1964, foi criado o Banco Central do Brasil, e a parte da política agrícola sai do Banco do Brasil e vai para dentro do Banco Central do Brasil. O Mário Cruel Guimarães sai do Banco do Brasil e vai para o Banco Central do Brasil para ajudar a montar o que é hoje o departamento que cuida do crédito rural no Brasil. E depois, o ministro Delfim Neto vira o superministro do governo militar, o Paulo Guedes do governo militar. E ele não conseguiu juntar o Ministério da Agricultura com o Ministério da Economia, mas ele ficou sendo ministro dos dois. Ao mesmo tempo, ele era ministro da Economia e era ministro da Agricultura. E ele vai e chama o Mário Cruel Guimarães e fala: Mário, por que aqui no Brasil a gente não consegue emprestar dinheiro para o agricultor pequeno? Sendo que na França, na Alemanha, no Japão, no Canadá, o pequeno tem crédito. No Brasil, o pequeno não consegue crédito. Faz um estudo para mim. Aí o Mário Cruel faz o estudo e vê que lá fora quem fazia o crédito para o agricultor menor eram as cooperativas de crédito. Volta para o Delfim. Fala: Delfim, o crédito não chega no pequeno porque aqui no Brasil o cooperativismo é fraco. Delfim fala: você está maluco? Cooperativa de crédito dá certo aqui não. Cooperativa de crédito não dá certo no Brasil. Nós já tentamos aqui, tem meia dúzia de cooperativas que deu certo, mas a maioria não deu certo. Ele falou assim: eu posso fazer um estudo para descobrir por que a cooperativa não deu certo? Mário Cruel falou: pode, mas eu acho que esse negócio não funciona aqui não. Aí ele fez uma viagem de estudos, viu como é que era na Alemanha, como é que era na França. Por isso que eu estou falando que tem pensamento estratégico, Marcelo. Como é que era no Japão, como é que era para todo lado. Voltou e fez um relatório. Esse relatório, eu tive acesso ao relatório que ele falou na FECOTRIGO em 1978. Nessa época não tinha nenhuma cooperativa central no Brasil, nenhuma. E ele fala no relatório dele o seguinte: no Brasil tem mais cooperativa quebrada do que cooperativa aberta.
E, de fato, são muito poucas as cooperativas que deram certo. Mas eu sei por que não está dando certo. Ao comparar o cooperativismo brasileiro com o cooperativismo internacional, eu cheguei à conclusão que cooperativa não dá certo porque falta integração. É cada cooperativa por si, Deus por todos. Falta capacitação. As pessoas que são eleitas para administrar a cooperativa não têm nada de instituição financeira. E falta autorregulação e supervisão. Façam essas três coisas e as cooperativas que não dão certo passarão a dar certo. Isso chama-se pensamento estratégico. Alguém parou para pensar por que algo não estava dando certo, debruçou em cima, pensou, concluiu e trouxe um diagnóstico com uma receita do que fazer. Falta integração, falta capacitação e falta autorregulação. E ele fala o seguinte, essas três coisas a gente consegue fundando, primeiro cooperativas centrais e depois um banco cooperativo. A primeira pessoa no Brasil que falou em central e falou em banco cooperativo foi Mário Cruz Guimarães. Só que ele, não satisfeito em fazer relatório, pediu demissão do Ministério da Agricultura, botou a malinha debaixo do braço, foi para o Rio Grande do Sul, convencer as cooperativas singulares a montar uma central. Como ele tinha bom entendimento e credibilidade perante o Banco Central do Brasil, em 1980 ele fundou a primeira cooperativa central do Brasil, que chamou-se Consecrer Rio Grande do Sul, e que tinha 3 objetivos. Vocês já sabem quais são. Quais são? Gerar integração entre as cooperativas, capacitar as pessoas que trabalham nas cooperativas e autorregulamentar e também supervisionar as cooperativas. O resultado dessas 3 coisas é extraordinário. Embora não tenha visão, missão, valores, não tem balance scorecard, não tem meta, não tem indicador, não tem nada, no momento em que o cooperativismo começa a se estruturar na direção certa, ele explode de crescimento. Aqui nós temos um ranking. Um ranking não, nós temos levantamento de dados. 1997, 733 cooperativas toparam fazer parte do Bancob. Eu tinha entrado para o Bancob e pedi 733 balanços, 733, 40, 10. Arrumei a Juliana, de estagiária, e ela digitou em planilha Excel os 733 balanços. E nós descobrimos o tamanho que o Cicobi tinha. O Cicobi tinha 733 cooperativas, 653 mil cooperados, 675 milhões em operações de crédito, 1 bilhão 813 milhões em ativos totais, 503 milhões de depósitos totais e 516 milhões de patrimônio líquido. 703 cooperativas somadas. De 97 para 2018, os 675 milhões viraram extraordinários, 54 bilhões 941 milhões. Os 1 bilhão e 813 milhões viraram extraordinários, 104 bilhões de reais. Isso significa que a cada 3 anos e meio, as cooperativas dobraram de tamanho. Passa 3 anos e meio, dobrou de tamanho, mais 3 anos e meio, dobrou de novo. Mais 3 anos e meio, dobrou de novo. Isso significa que no período compreendido entre 97 e 2018, nós dobramos de tamanho 6 vezes. Então, algo que existia há 75 anos e que era inexpressivo, em 22 anos se torna algo relevante. Por quê? Por causa do pensamento estratégico.
O pensamento estratégico é uma coisa contagiante. O pensamento estratégico contagiou dirigentes cooperativos, mas o pensamento estratégico contagiou autoridades públicas. E as autoridades públicas passaram a trabalhar em favor de um pensamento estratégico, portanto, ciado por parte dos dirigentes pensamento estratégico. A autoridade pública, pensamento estratégico converge, vem norma aderente a ideias. E as ideias reguladas geram frutos. Portanto, foi feita uma construção sistêmica a muitas mãos. Nós não podemos dizer que o Mário Krug Guimarães pensou em tudo. Não, ele só acendeu o fósforo e botou o fogo na lenha. E a partir daí, muitas outras cabeças surgiram e começaram a sintonizar com o pensamento estratégico. Umas em Goiás, outras em Minas, outras no Rio, outras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E o fio condutor, imagina, o pensamento estratégico passando aqui por cima e nós nos conectando a essa grande onda de pensamento estratégico e essa onda de pensamento estratégico arregimentando pessoas para a construção de um cooperativismo relevante. Você pode falar, não, Almada, você falou que cresceu, dobrou 6 vezes, aí no período compreendido entre 97 e 2018, mas isso não foi uma coisa do sistema financeiro nacional, não? Não, nós escalamos ranking. Só escala ranking se você for melhor do que quem ficou para trás do ranking. Eu peguei aqui a nossa escalada de ranking apenas de 2009 a 2017. O Sicoob era a 15ª maior instituição financeira, o Sicoob visto no seu conjunto, era a 15ª instituição financeira do Brasil em 2009. Nós escalamos o ranking em ativos, e em ativos chegamos à 8ª posição. Isso significa que 7 outras instituições financeiras ficaram para trás. Pelo menos 7 outras instituições financeiras não conseguiram se desenvolver e crescer como nós. E tem mais, pessoal. Não desconfie da capacidade do cooperativismo de crédito, porque esses que ficaram para trás são sociedade anônima. E nós, com o nosso DNA cooperativo, ultrapassamos 7 instituições de médio e grande porte. De onde nós saímos? Nós saímos de um quadro que o universo associativo das cooperativas era restrito. Com a resolução 1914 de 92, definia que as cooperativas podiam ser de produtores rurais, profissionais liberais, empregados de empresa. Então, ou a cooperativa, todo cooperado era produtor rural, ou todos eles eram profissional liberal, ou todos eram empregados de determinada empresa ou servidores públicos. Quase ninguém podia ser sócio da cooperativa. Se você tivesse uma cooperativa de produtor rural e você fosse médico e não tivesse uma fazenda, porque muitos médicos têm uma fazendinha, né? Mas se você não tivesse uma fazenda, você não podia entrar para a cooperativa de produtores rurais. Então, nós tínhamos um limitador natural ao nosso crescimento. E à medida em que o pensamento estratégico ganha volume, as normas vão sendo alteradas, as autoridades públicas vão conduzindo parte do processo, as lideranças outras, e nós nos tornamos cooperativas de universo associativo amplo, livre admissão de associados. O portfólio de produtos era muito pequeno. Nós passamos a ter um portfólio de produto diversificado. Houve uma base geográfica bem definida com baixa sobreposição entre cooperativas. Claro, eu só tinha... Quando a gente fez a consolidação de dados, a gente tinha 733 cooperativas, todas atendiam cooperados, sabe aonde? Na sede. Nessa época não tinha nenhum PA no Sicoob, era só sede. Cada cooperativa atendia o seu cooperado na sede. E aí tinha sobreposição de área? Não. Era tão pequeno que não dava nem para ter sobreposição de área.
olha pelo lado bom, né? Ah, porque a outra cooperativa invadiu o meu pedaço aqui. Pensa pelo lado bom, quando era pequeno ninguém invadia, porque não tinha força para invadir. Então, o meu menino é um menino assim, muito interessante, alegre pra caramba. Eu tenho 4 filhos e ele é o 3º filho. E aí um dia ele apareceu com um boletim lá com as notas vermelhas. Pequeno. Hoje ele já é adulto. Aí eu chamo ele e falo, seu Davi, meu filho, explica aqui essas notas vermelhas. Tinha que dar uma bronca, né? Não pode ser fácil tirar a nota vermelha. Ele olhou para mim e falou assim, pai, pensa pelo lado bom. Mas que lado bom que pode ter na nota vermelha? Ele falou assim, eu não colei. Se eu tivesse colado, a nota estava azul, e o que ia adiantar? Eu ia saber o mesmo tanto que eu sei. Né? Pensa pelo lado bom. Esse tipo de coisa, cada elemento que representa o sucesso, traz um outro lado da moeda, tá? Seria tão bom viver num mundo onde o sucesso é só sucesso, e o sucesso não acarreta externalidades ou efeitos colaterais. Uso restrito de tecnologia, naquela época da consolidação de dados, tinha 43 fornecedores de sistema nas cooperativas. Quando o Bancob ia desenvolver um produtinho, tinha de conversar com 43 fornecedores para ele ajustar o software da cooperativa para aquele produto rodar. Marcelo, era uma loucura isso aqui. Né? Sistema simplificado de supervisão e controle. Você já parou para pensar como é que era o fomento de cooperativa? Eu ajudei a fundar mais ou menos 20 cooperativas no Sicob. Eu entrei numa fase que no Mato Grosso, no Nordeste, no Norte, faltava cooperativa e a gente foi ajudar a fundar. Aí fazia aquelas palestras para convencer as pessoas a entrar para o cooperativismo. Aí eu dava meu melhor, tentava convencer as pessoas a abrir a cooperativa. Mas se alguém levantasse a mão em 1999, falasse assim, qual que é a garantia que eu tenho de colocar meu dinheiro na cooperativa? Para eu responder a verdade, eu tinha de falar com ele assim, la garantia sou eu. Porque até o conselho fiscal resolvia pôr, porque ninguém entendia de cooperativa. Como é que ia fiscalizar se não entendia direito? Você tinha de pegar o conselheiro fiscal e fazer um curso de contabilidade para não contadores. Só para ele conseguir ler o balanço. Ler uma coisa, fiscalizar é outra. Hoje nós temos KNAC, temos FGCOP, temos departamento especializado do Banco Central. A KNAC é uma entidade de auditoria cooperativa. As nossas centrais têm elementos de supervisão e acompanhamento. Tem toda uma estrutura de cuidados e supervisão sobre as cooperativas que não existiam. Isso é algo extraordinário. Mecanismo simplificado de proteção do cooperado, se quebrasse a cooperativa, não tinha o FGCOP para devolver depósito. Hoje nós temos, devolução de depósito é 250 mil. A governança corporativa era simplificada. O sujeito ia ser o presidente da cooperativa, ele convidava os membros do conselho e os membros do conselho fiscal. Era todo mundo amigo dele. E ele falava assim, ô fulano, eu quero te convidar para vir para o conselho. Ele falava, mas não entendo nada de cooperativa, não tem problema não. Não tem problema não, é só para mandar lá para o Banco Central o seu nome, tal. É ou não é verdade? Estou mentindo? Hoje nós temos uma estrutura de governança regulada, o Conselho de Administração tem responsabilidades seríssimas, vocês, conselheiros de administração, participam de processos de formação consistentes, a diretoria executiva está separada, houve uma sofisticação. Né? Nós tínhamos marcas independentes, cada cooperativa tinha um nome, e depois de um tempo nós todos passamos a ostentar a placa Sicob. Né? Então, isso mostra que aqueles números não cresceram sozinhos. Eles cresceram à medida que dificuldades, Edivaldo, eram superadas. Que as restrições operacionais eram superadas. E por que elas eram superadas? Porque havia um pensamento estratégico.
que unia as pessoas em torno da possibilidade de trazer o cooperativismo à existência. E o cooperativismo virou isso. Um conjunto de sistemas organizados, alguns em 3 graus, singulares, centrais, confederação e banco. Outros só tem singulares, centrais e confederação. Outros só tem singulares, central, e tem as singulares teimosas que são sozinhas, e que nós chamamos de solteiras. No entanto, o cooperativismo se desenvolve. Esse gráfico traz a proporção que cada sistema cooperativo tem. O Sicoob, na média, representa 43% do cooperativismo brasileiro como um todo. E nós somos, em ativos, em operações de crédito, depósito, patrimônio líquido, o maior sistema cooperativo do Brasil. Mas foram surgindo entidades para fazer a nossa representação, surgiram sindicatos para representar os nossos cooperados, surgiram instituições de ensino com MBAs e formações voltadas para a cooperativa, está surgindo um sistema de sociedades garantidoras de crédito que opera em parceria e sinergia com as cooperativas, entidades de desenvolvimento e de apoio, como o SEBRAE e SESCOP, voltaram-se para a cooperativa para ajudar, para fazer projetos para a cooperativa. Está vendo que nada foi sozinho? As coisas foi surgindo o que eu chamo de ecossistema de sustentação do cooperativismo de crédito. Surgem as entidades de auditoria cooperativa, revistas especializadas, os reguladores se especializam em cooperativa de crédito. Se você pegar o Bancob presta conta para o Banco Central, para a CVM, o conglomerado Bancob tem a seguradora, presta conta para a SUSEP. Nós temos uma fundação de previdência complementar, prestamos conta para a Previc, para a TCU, porque a gente é repassador de recursos de fundo constitucional. Onde tem alguém que controla alguma coisa no Brasil, vai lá e controla a gente. Isso tem a ver com o quê? Com sucesso, com crescimento, com desenvolvimento, que tem a ver com o quê? Pensamento estratégico, gestão estratégica. E a pergunta é, qual é, então, a estratégia real? Eu falei para vocês qual que é a estratégia formal, nosso plano estratégico. Mas qual foi a estratégia real que nos tirou da insignificância e nos conduziu na direção da relevância? E eu acho que nós estamos a meio caminho da relevância que nós ainda vamos ter. A nossa relevância há de ser maior, mas ela já existe. A estratégia real é essa. Nós partimos de cooperativas que já existiam, adicionamos um elemento de organização sistêmica, e essas cooperativas encontraram segmentos da sociedade que os bancos incumbentes não tinham muito interesse por eles. A verdade é que os bancos incumbentes, esses 5 bancões, não tinham muito interesse pelo produtor rural pequeno, não tinham muito interesse pela média e pequena empresa, por causa do problema da simetria da informação, não tinha muito interesse por pessoa física sem consignação em folha. Banco adora um contra-cheque. Mas se você é um profissional liberal e não tem contra-cheque, aí já começa a complicar um pouquinho. E nós, o Banco Central, no relatório dele, eu vou mostrar a participação de mercado, para todos esses segmentos, a nossa participação de mercado é alta, é de 9% para cima. E pequenas e médias cidades. Com a sucessão de planos econômicos, a grande capilaridade bancária no interior vinha dos bancos estaduais. Os bancos estaduais vão fazendo suas reestruturações para ser vendidos, e depois são vendidos, e as pequenas e médias cidades começam a ficar sem banco. Então, veja, nós entramos nos espaços que os incumbentes deram para nós. Então, cooperativas que já existiam, atendendo públicos que precisavam delas, se organizaram sistemicamente e acharam o caminho do crescimento. Essa é a estratégia real que nos conduz da insignificância à
relevância. Esses são os 3 pilares que sustentaram o pensamento estratégico cooperativista nos últimos 22 anos. Detalhe, qual dos 3 pilares é o menos inovador? A gestão sistêmica foi uma inovação, concorda? Encontrar soluções para públicos que estão deixados no mercado foi uma inovação com relação ao mercado como um todo. O item que a gente menos inovou foi no modelo de negócio. A gente fez modelo de negócio igual ao do banco incumbente. Mesmo organograma, a agência parece porta giratória, caixa, gerente. Nós copiamos o modelo de negócio dos incumbentes. Na nossa estratégia, o componente de menor inovação é o componente modelo de negócio. Porque os outros 2 componentes que formam a estratégia, eles têm uma carga de inovação bastante interessante. E o nosso modelo é modelo de negócio, copie o líder. Qual que é o problema? Surgiu uma outra classe de desafiantes, chamadas fintechs e big techs, que criaram um ecossistema para aumentar a probabilidade de sucesso. Se eu mostrar o ecossistema que dá sustentação às fintechs, com mentores, universidades, fundos de venture capital, etc., você vai ver que eles já têm um ecossistema, eles têm uma proposta, eles começam sempre por um público que não é de alto interesse dos incumbentes, mas eles são altamente inovadores no modelo de negócio. E é no modelo de negócio que está a grande batalha a ser travada pelo cooperativismo no próximo ciclo de desenvolvimento estratégico. Por quê? Porque o modelo de negócio nosso está ficando caro. O nosso modelo de negócio está ficando caro. À medida em que surgem novas formas de gestão financeira mais intensiva em tecnologia, eles conseguem atender um número maior de clientes com uma estrutura de custo fixo menor do que a nossa. Aqui é a nossa nova fronteira de pensamento estratégico. Como eu posso inovar no modelo de negócio? Como eu posso derrubar as minhas estruturas de custo fixo? Nós precisamos pensar muito seriamente nisso, né? Então, aqui eu tirei do relatório de economia bancária do Banco Central do Brasil. Pessoas físicas sem consignação, temos 14,5% do mercado. No mercado com 130 bancos, quase 1.000 cooperativas, ter 14% é pouco ou é muito? É padrão de Santander. Produtor rural, somando cooperativos, temos 9,10% do mercado de produtores rurais. Pessoas jurídicas, enquanto menor, mais percentual eu tenho. Microempresa tem 10%, pequena empresa 10%, média empresa 4,7%. São aqueles segmentos que eu falei que nós ficamos bons de serviço. Operação com recebíveis, temos 19,1% das operações com recebíveis. Crédito para investimento sem subvenção estatal. Nós temos 11,5% do crédito para investimento sem subvenção estatal do país. É isso que eu chamo de relevância. Fala assim, Almada, mas do crédito a gente não tem, não é 3,5%, 4%? Falei, mas o crédito no Brasil, 50% do crédito do Brasil é para grande empresa. Se eu tirar 50% do crédito do Brasil, deixa eu explicar para vocês quem é grande empresa. Anota aí. Petrobras, Odebrecht, JBS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez. Só gente boa. Não tem um centavo no Sicoob. E tem 50% do crédito. Tira esse pessoal, os nossos 3 já vira 6. Faz a conta de novo. Então, de fato, aonde nós nos propomos atender, nós conseguimos fazer um feito extraordinário.
Mas, claro, como eu disse, todo sucesso traz consigo complexidade. A complexidade passou a ser um dos nossos pontos fracos. É complexo entender como funciona o sistema cooperativo, ou não é? Você sabe me dizer o que o Bancoop faz, o que a Confederação faz, o que a Central faz, o que a sua cooperativa faz? Você consegue saber direitinho o que é o papel de cada um? Você cresce, cria novos elementos, ganha complexidade. Segundo problema, surgimento de silos especializados em produtos, serviços, canais e TI. A gente passa a ter de lidar com o especialista, e o especialista se sente dono da especialidade dele. E quem formula a estratégia tem de lidar com o especialista, e o especialista acha que a estratégia da especialidade dele é dele e não do líder. É uma complexidade. Sobreposição de área de atuação, esse é um problemão que a gente tem. Consolidação do legado de estrutura e sistema com a restritiva defesa corporativa. Depois você cria uma central, a central ganha vida própria e o líder dela vai defender ela, precisando dela ou não. É ou não é verdade? Você criou o Bancob, o líder do Bancob vai defender ele, precisando dele ou não. É da natureza humana a defesa das corporações. Consolidação do legado das estruturas e sistemas com sua respectiva defesa corporativa. Falei, competição entre cooperativa, e isso gera uma grande dificuldade de nós mexermos no modelo de negócio. Por quê? Porque a TI não é de todo mundo, é de alguém. O produto que você comercializa tem alguém que é o pai dele. Então, como nós fizemos um sistema cheio de recorte, na hora que você tem de pegar as peças, misturar elas, você fala, espera aí, aqui, se você quiser falar, você tem que falar com o presidente, que fala com o diretor, que fala com o superintendente, senão nada acontece. Como os nossos processos passam banco, confederação, central e singular, se o banco estiver muito comprometido com o processo e outro elo da cadeia não estiver, nada vai acontecer. E o nosso desafio de transformação digital fica mais difícil de ser alcançado, né? Então a pergunta é, pessoal, nesse novo momento, já contei como é que é a estratégia, como é que foi gerado o pensamento estratégico real, como é que o cooperativo se desenvolveu. No momento atual, que jogo nós estamos jogando? Nós estamos jogando xadrez, nós estamos jogando truco, nós estamos jogando war, nós estamos montando um cubo mágico, qual que é o jogo que nós estamos jogando? Desses 4 jogos, eu queria sugerir que o jogo mais próximo da nossa realidade é o jogo do War. Como é que você joga o War? Reúne ali 7 jogadores, ou 8, e você vai na cartinha de objetivo, né? E tira um objetivo, e a partir daí você vai construir uma estratégia para chegar no objetivo. Não é assim que se joga o War? Nós temos objetivos, ser a principal instituição financeira do cooperado, crescer e ganhar relevância e tal, mas no nosso War, a cartinha do objetivo é o nome da estratégia, a estratégia que pavimenta o caminho. Os nossos pesquisadores da Fundação Dom Cabral, o professor Heitor, o professor Lúcio Faria e outros, fizeram uma pesquisa e falaram, se pegarmos as estratégias sérias de todas as empresas do globo, elas vão ser enquadradas em uma dessas 7. Nesse jogo só tem 7 estratégias. É a estratégia do menor preço, é a estratégia do melhor produto, é a estratégia da excelência operacional, é a estratégia da solução total, eu resolvo todas as necessidades do cliente, é a estratégia da intimidade com o cliente, a estratégia do lock-in do sistema e a estratégia do oceano azul. Numa situação de concorrência em condição de oligopólio, não é que os incumbentes estejam no oceano azul, mas eles não estão no mar vermelho. Eles estão passando com uma certa tranquilidade pela sua trajetória. O entrante sempre começa desafiando pelo menor preço.
Só que menor preço não dá resultado, ou aperta o resultado. Então, o entrante desafia no menor preço, ganha mercado e depois tem de escolher uma das outras cartas para seguir. Olha o exemplo do Nubank. Nubank já está com 7 milhões de clientes, certo? Até hoje não apresentou nenhum lucro e nenhum balanço, 5 anos. Mas é o melhor preço, que é de graça. Cartão é de graça, TED é de graça, tudo é de graça. O que ele está fazendo? Comprando market share, fazendo clientela. E vai chegar numa hora que ele vai ter de escolher outra carta. Porque só a carta do menor preço não vai resolver a vida dele. Qual é a nossa? E será que a gente pode dizer, Miguel, que há uma carta só para o Sicoob? Ou uma cooperativa pega uma carta, a outra pega a outra pega a outra? Como é que é o Sicoob, Marcelo? É uma só? Ou cada uma pega a sua? Esse é um desafio extraordinariamente grande. O nosso modelo sistêmico de negócio não é um modelo B2C. Uma empresa atende um cliente. B de business, C de cliente. No nosso caso, C de cooperado. No nosso caso, nós temos entidades prestadoras de serviço, banco, confederação e centrais, que atendem cooperativas singulares, que atendem os seus cooperados. Então, a nossa estratégia para começar é B2B2C. Tem um elemento estratégico no B2B, que é a 100% de fidelidade sistêmica. O Bancob, a confederação, busca que todas as cooperativas do Sicoob usem as coisas que ele oferece. E ele se posiciona estrategicamente na conquista da fidelidade sistêmica. Mas e a relação da singular com o cliente, qual é? É soluções totais e intimidade com o cliente? Ah, cooperativa e intimidade com o cliente. Como é que é o seu CRM? O seu CRM é o melhor CRM do mercado? Você tem as melhores informações sobre o seu cooperado? Você sabe de todos os detalhes dele? Eu não tenho dúvida de que quando a gente era pequeno, a cooperativa tinha 100 cooperados, 300 cooperados, 500 cooperados, a nossa estratégia era intimidade com o cliente. Mas eu, sinceramente, duvido que com 4 milhões e 500 mil cooperados, a nossa estratégia real chame-se intimidade com clientes. Mas ela caminha fortemente na direção da solução total. Tudo que o cooperado precisa, a gente tem. Meu sonho é migrar e voltar para o ponto que a gente saiu, intimidade com o cliente. Mas, para isso, tem de mexer em um tanto de coisa no banco, um tanto de coisa na confederação, um tanto de coisa na central, porque há um grande desafio aqui. E caminhando aqui para o final, nós estamos correndo na direção do Banco do Futuro, eu não vou parar nisso aqui, mas eu queria dizer o seguinte, tem cooperativismo no mundo inteiro. Em alguns países, a margem dos bancos já foi exprimida. Na Alemanha, o CDC, Crédito Direto ao Consumidor, tem taxa de juros de 6% ao ano. Juro. Se fosse assim no Brasil, nós não ficaríamos em pé. Nós jamais ficaríamos em pé nessa situação. Como que os alemães, os franceses, o sistema alemão é o sistema mais eficiente da Europa. Ele está ali com a sobreposição com o Crédit Agricole, em tamanho de mercado e retorno para o cooperado. Como é que esse pessoal fez para sair daqui? É o sistema que tem 25% de market share. Como é que ele fez? Olha aqui, pessoal, a regrinha do jogo. Em 2003, eram 15 mil cooperativas. Em 2017, 915 cooperativas. Para crescer, criaram instituições. Para continuar crescendo, tiveram de simplificar instituições.
o grande desafio estratégico do momento, na minha modesta forma de ver, vai ser o desafio de simplificação das instituições que formam o Sicoob. Por isso que eu acho que o argumento do Marcelo Baiocco, como ele fala, está na hora da gente pensar com carinho a aglutinação entre cooperativas. Eu acho que esse argumento é muito forte e ele tem uma carga altíssima de pensamento estratégico. Porque o momento é um momento de buscar simplificações. Na dimensão de singulares, na dimensão de centrais. Fico feliz de ver aqui o nosso querido Miguel, mais fresco presidente de Central do Brasil. Desculpa, o mais novo presidente de Central do Brasil, né? Mas, enfim, essa fórmula de racionalização, de buscar fortalecer as cooperativas por aglutinações, é uma forma que comprovadamente deu certo em outros locais do mundo, né? No cooperativismo francês não é diferente. Nós assistimos o fenômeno do BPCE. Aqui no alemão, simplificou o número de singulares, depois diminuiu o número de centrais, já tiveram 52 centrais. Quantas centrais que eles têm hoje? Uma. Foi assim que o cooperativismo alemão virou uma potência. Aqui no francês, os 4 maiores bancos da França são 4 sistemas cooperativos. Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caixa d'Épargne e Banco Popular. No entanto, o terceiro e o quarto lugar juntaram para fazer um banco cooperativo só. Olha a loucura que ficou a França. Imagina se o Bancob funde com o Banco Sicredi, faz um banco cooperativo só, e as cooperativas do Sicoob continuam chamando Sicoob, e as cooperativas do Sicredi continuam chamando Sicredi. Com um banco só. É o que aconteceu com esses 2 sistemas cooperativos na França. A placa das cooperativas continuaram as mesmas. Plaquinha vermelha, plaquinha azul. Só que é um banco cooperativo só por trás. Qual que é o nome do desafio estratégico da vez? Simplificação. Então, assim, Almada, não gostei do seu argumento. Aí eu vou contar a história do priminho da minha esposa. 3 aninhos. Perdeu a avó paterna. Aí chegou para a avó materna. Vovó, aí a vovó Maria morreu, a senhora também vai morrer. Aí a vovó Naí virou para ele e falou, ô Virgílio, a plantinha nasce, se desenvolve, cresce e morre. O passarinho nasce, se desenvolve, cresce e morre. Você nasceu, ela, cala a boca. O fato do Virgílio não querer ouvir, não mudou uma vírgula da verdade, nem do fluxo dos acontecimentos. Né? E nós estamos diante de uma realidade. O novo ciclo estratégico é um ciclo que passará por simplificações. Aqui nós temos a queda do número de cooperativas no Brasil, como um todo, e o crescimento dos pontos de atendimento no Brasil. Todas as cooperativas do Brasil, diminui cooperativa e aumenta a agência. E embaixo, número de cooperados por agência. Aumenta muito a agência e aumenta o tanto de gente dentro da agência. Isso é uma estratégia bastante robusta e interessante, né? Então, aterrissando para o dia a dia, o nosso sistema cooperativo tem uma estratégia formal. Na minha forma de ver, a estratégia formal é consistente, ela nos conduz num avanço enorme na nossa informatização, e a informatização dos nossos processos. O que está colocado nessa parte verde claro é a quantidade de novidade que nós tivemos na área de tecnologia. Estamos indo muito bem.
O que está na parte de cima são as nossas novidades da parte de produtos e ação comercial. Portanto, nós temos uma estratégia robusta, uma estratégia que tem nos conduzido sistematicamente ao sucesso, mas eu pergunto, essa estratégia continua válida ou nós precisamos acrescentar a ela novos elementos de pensamento estratégico? Eu não tenho dúvida que ela continua válida, mas ela precisa ser enriquecida com novas formas de pensamento estratégico. O nosso desafio atual é mudar o modelo de negócio. O modelo de negócio passa por centralização de procedimentos, passa por definir o que cada instituição faz, tornar tudo mais fluido, mais rápido, mais consistente, né? Mas passa também por fazer isso, usando software e usando pessoas. Eu acho que se a gente sair de 4.500.000 cooperados, adicionar tecnologia e chegarmos juntos a 30 milhões de cooperados, nós vamos poder ter as 40 mil pessoas que estão trabalhando no Sicoob, trabalhando no Sicoob. Se nós ficarmos fixos com 4.500.000 de cooperados, daqui a pouco nós estamos em crise. Vai ter de cortar a gente, etc. e tal. O momento é desafiador. Porque eu pego a estrutura no Nubank, 3 andares na Faria Lima, 7 milhões de clientes. A estrutura do Banco Inter, um predinho de 3 andares e um anexo em Belo Horizonte, 2,5 milhões de clientes. E a gente, 3 mil agências, 15 sedes de central, centro corporativo, tal, 4,5 milhões de clientes. Então, nós precisamos pensar nesses elementos todos, porque nós estamos indo muito bem, mas nós somos desafiados a cada dia. Aqui, nós temos que fazer uma gestão ambidestra. O que é fazer gestão ambidestra? Cuidar daquilo que nós temos hoje, com a mão direita, e usar a mão esquerda para desenhar o cooperativismo do futuro. E começar a implementar coisas que serão elementos do cooperativismo do futuro. Nós precisamos discutir isso objetivamente, né? Eu termino aqui com outro jogo, o jogo que o Bancob está jogando. Aqui são os 10 projetos estratégicos do Bancob, que o Bancob está trabalhando hoje. Isso aqui é uma cartinha de super trunfo. Super trunfo é um joguinho que você tem lá, automóvel, motocicleta, avião. Então, distribui as cartinhas, cada um ganha lá 7 cartinhas com o automóvel, e você desafia o outro. Se você falar uma característica do automóvel seu, que é melhor que o automóvel do outro, você ganha a cartinha do outro. E quem ficar com todas as cartinhas da mesa é o campeão do jogo. Então, nós temos de ter cartinha no cooperativismo, porque o Bradesco fala assim, a minha carta é essa, fala a minha é essa, a minha condição é melhor, eu pego a carta do Bradesco. Esse jogo chama Super Trunfo. O Bancob hoje trabalha em otimização tributária, câmbio e comércio exterior, portfólio de investimentos, experiência integrada, que é a CNV, atração de jovens, a sua conta está aqui, Conta IU, touch points, ecossistema de fidelidade, autonomia tática operacional da CIPAG e educação financeira. Nós temos elementos estratégicos, mas a pergunta é, são só esses? O que nós podemos fazer em Marcelo? Todas as entidades do sistema em comunhão. O que nós podemos fazer em comunhão? Então, pessoal, essas são as provocações que eu queria trazer para vocês. Aquilo ali ficou complexo demais, né? Nunca foi tão importante jogar em equipe, né? Nós estamos vendo aí os ecossistemas de inovação, metodologias ágeis e tal, para desenvolver produto rápido. Uma das metodologias ágeis se chama Scrum. Scrum é uma jogada do rugby. Rugby é uma modalidade esportiva muito comum na Austrália, nasceu na Inglaterra e tal, onde o time ataca junto. Ataca em bloco, vai todo mundo atacando em bloco, volta todo mundo defendendo. Seja qual for a estratégia do Sicoob, nós seremos fortes se atacarmos juntos. E se defendermos, juntos. Ok? Obrigado, então, pela oportunidade de estar aqui. É sempre uma alegria enorme estar debatendo
debatendo que vai ser daqui a pouco, né? Mas está pelo menos provocando a vocês aí, estimulando a vocês a construírem cada vez melhor a cooperativa de vocês. Valeu.